Meu irmão, abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, do capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Abriu? Eu vou ler dos versos 1, ou o verso 1 até o verso 10. Eclesiastes 9, de 1 a 10. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que é mais importante? O corpo ou a alma? Aí você vai encher a boca e dizer, é a alma, porque Jesus Cristo morreu pela minha alma. Cristo morreu pela tua alma. Ele morreu por você. E quando Deus fez o homem, o corpo, ele soprou nas narinas do homem a alma vivente. E aí então nasceu Adão. Adão, ele é o corpo e é a alma. Meus irmãos, alguns movimentos filosóficos e teológicos também no decorrer da história minimizou o valor do corpo. O corpo não é importante. Daí surgiu a degradação da moral, dizendo o corpo não é importante, portanto, experiências sexuais, depravação sexual, aquilo que você faz com o corpo não é importante, Deus não vai se importar com essas coisas, porque o importante é só a alma. Mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que quando Cristo voltar, todos os mortos vão fazer o que com eles? O que vai acontecer? Vão ressuscitar para encontrar com Cristo. Ou seja, todos com corpo e alma, ou seja, a pessoa completa vai olhar e responder diante do Senhor, e com corpo e alma é que vão entrar nos céus. A gente vê a Bíblia falar fartamente a respeito da alma, do cuidado com a sua vida espiritual, para o crescimento espiritual. A gente vê isso sendo pregado, sendo ensinado, de como você deve tratar a sua vida espiritual. Isso é muito importante.
Mas a Bíblia também fala do valor do corpo. Ela fala de como que se deve se vestir de maneira decente. Que você deve guardar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você não pode tratar o seu corpo sem a devida importância. Que você também deve cuidar do seu corpo, que sendo templo do Espírito Santo, tem que ser guardado para que você tenha também uma boa saúde, para que você goze desta vida, para que você viva nessa vida da melhor maneira possível. E quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vemos nele algo diferente que nós vimos em todos os outros livros da Bíblia. Porque nele não se fala de alma e não se fala dos céus. Você não verá no livro do Eclesiastes uma mensagem falando da vida espiritual, do espírito, da alma, falando dos céus, mas ele trata das coisas que acontecem debaixo do sol. É que nós chamamos de uma visão horizontal, porque esta vida que nós vivemos aqui no nosso corpo também é importante para Deus. Tanto é que a Bíblia diz que se um homem não tiver um enterro digno, seria melhor se ele tivesse sido abortado. Ou seja, o corpo sem o espírito não pode ser desprezado. Tem que ser tratado com dignidade. O livro trata das coisas que acontecem debaixo do sol, ou seja, das coisas que acontecem durante esta vida que nós peregrinamos desse mundo. O autor disse: me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. O que acontece nessa vida? Como que eu vou viver esse tempo dessa vida do melhor modo? Nós vamos falar hoje a respeito da vida de vivos. Porque estamos vivos, não morremos ainda. E quando fala a respeito de vais para o além, Eclesiastes está falando a respeito da morte. Porque deixou de viver debaixo do sol. Então, como é que nós podemos viver então a vida de vivos? Ele começa dizendo aqui que todos estão nas mãos de Deus. Veja, irmãos, que nós temos uma grande preocupação quando nós estamos sendo oprimidos por alguém. Quando trabalhamos e o nosso patrão pisa, maltrata. Quando vizinhos que não servem a Deus, que servem a Satanás, eles começam a olhar para nós, a querer destruir-nos, a querer fazer mal, a gente fica preocupado. Mas o texto diz: os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Irmãos, a paz que nós podemos ter, que é trazida nesse texto, é que ninguém, por mais rico que seja, ele não está fora das mãos de Deus. Não importa o poder que essas pessoas tenham nas mãos, eles estão debaixo das mãos de Deus. A gente conhece a história, alguns desafios que foram feitos. O dono, o construtor do Titanic, no momento lá da inauguração, ele disse: este barco ninguém afunda. Não terminou a primeira viagem, navio enorme, afundou. Tancredo Neves disse: ninguém me impede de subir a rampa do Planalto. Não subiu. A gente vê a Bíblia contar a história do rei Herodes, que ele foi exaltado depois do seu discurso, e ele se achou um Deus, e as pessoas disseram: esta é a voz de Deus e não de um homem. E ele então se exaltou. A Bíblia diz que bichos vieram e comeram os seus intestinos. E a história secular diz que ele foi comido por um câncer que devorou os seus intestinos e ele morreu, confirmando o que a Bíblia diz. Homens poderosos que querem usar da sua força, do seu poder financeiro, do seu poder político, para poder impor, e o que nos causa medo, apreensão. A palavra de Deus diz: não os tema. Seja justos ou sábios, os seus feitos estão todos nas mãos de Deus. Todos estão debaixo das mãos de Deus e tudo acontecerá de acordo com a vontade de Deus. Os homens nunca definirão o futuro. Os homens, por maior poder que tenham nas mãos e a decisão que eles têm, eles podem provocar males durante um tempo, mas a continuidade da história está na mão de Deus, e Deus reverte a história, Deus muda a história, Deus controla a história. E muitos desses arrogantes, eles tiveram que enfrentar o duro juízo de Deus,
E aqueles que se julgavam deuses importantes, eles acabaram em nada. Portanto, meus irmãos, é o que nos ensina, todos estão nas mãos de Deus. Também podemos olhar para aquele que é pobre, que é fraco, aquele que acha que ele está desprotegido, aquele que acha que qualquer pessoa poderá fazer-lhe mal. E aí a Bíblia vai mostrar que o clamor do pobre é ouvido por Deus, que Deus está atento àquele que está necessitado, que aquele que confia nele jamais mendigará o pão. E aí a gente vê que estando nas mãos de Deus, sejam ricos ou poderosos, ou sejam pobres, fracos e frágeis, todos estamos nas mãos de Deus e nada acontecerá com a nossa vida, na nossa história, que não esteja debaixo do controle de Deus. Mas o texto ainda diz mais: se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. A lição que nos traz o texto é que o futuro é segredado aos homens. O que vai acontecer amanhã? Tiago nos ensina a dizer: você vai lá amanhã? Se Deus quiser, eu irei lá amanhã. Você vai fazer isso amanhã? Tiago ensina: se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. O que você pode dizer que vai fazer amanhã? Porque um escorregão numa banana para você cair de costa, bater a cabeça e você não fará nada. Se você vai andando, uma bicicleta te atropela e você não fará nada. Você vai saindo de casa, um acidente qualquer, envolvendo qualquer outra coisa, pode impedir você de fazer. O que você pode afirmar que você fará amanhã? O amanhã, com certeza, traz uma curiosidade. Nós queremos saber o que vai acontecer amanhã. Nós podemos, e a Bíblia nos manda ir ter com a formiga, pensando na formiga como uma boa planejadora do futuro, pois ela prepara-se para o inverno. No verão ela colhe as flores, colhe as folhas, ela se prepara com alimentos para quando vier inverno ela está preparada. E a Bíblia nos ensina a sermos previdentes quanto ao futuro, mas quantos se prepararam para o futuro e não fizeram uso dele? Então cabe a nós sermos previdentes, mas nós não precisamos ficar com medo do futuro, porque ele pertence a Deus. A gente vê sempre no fim do ano as pessoas preocupadas demais com o futuro. Eu tive loja de roupa íntima e lá, quando chegava no dia 31, o movimento era quase igual ao movimento de dezembro, das pessoas lá comprar cueca rosa, porque esse ano ele quer um amor, ou então amarelo, para poder ter um ano bom de dinheiro, e assim, roupas íntimas brancas, para poder ter um ano de paz. Preocupados com o futuro, eles se preparam da maneira mais sem futuro, porque a cor da sua roupa íntima vai fazer alguma diferença para o seu futuro. Nós vimos também pessoas que são pagas, são os adivinhos, os quiromantes que leem a mão, os cartomantes que leem cartas, aqueles adivinhadores que usam borra de café e qualquer outro tipo de adivinhação, eles são procurados para dizer o que vai acontecer amanhã. E as pessoas ficam em paz ou ainda mais preocupadas com essas informações. Mas segundo a palavra do Senhor, nós podemos afirmar, eles todos são mentirosos, porque o futuro é segredado aos homens. O futuro pertence a Deus e somente Ele sabe o que virá amanhã. Homem nenhum saberá. Quando Jesus falava a respeito do fim, das coisas do fim, dos acontecimentos que seriam realidade na vida da humanidade quando estivesse próximo à sua vinda, e isso logo os seus seguidores, os seus discípulos disseram, Senhor, fala-nos quando isso acontecerá. Jesus disse, essas coisas somente Deus sabe, somente o Pai. E Ele guardou essas coisas para a sua exclusiva, apenas para Ele. E aí então Jesus disse, mas vocês podem ficar atentos, porque quando você observa que a figueira começa a brotar, está perto então de chegar então as chuvas, há sinais
das mudanças das estações. Então, quando vocês ouvirem os rumores de guerra, brigas, lutas, perseguições para a igreja, e vocês virem coisas dessa natureza, então saibam que está próximo a vinda do reino. Porém, ele não disse, vai acontecer tal dia. Perguntaram da volta de Cristo. Algumas seitas marcaram a volta de Cristo. Pessoas ficaram famosas ao dizer, Cristo vai voltar em tal dia. Foram envergonhados. Então, meu irmão, não fique preocupado com o amanhã. Jesus ensina lá no capítulo 6 de Mateus, não fiqueis ansiosos de coisa alguma. E aí ele dá exemplos, não fique preocupado com o seu alimento, olhe os pássaros, eles não plantam, não colhem, nenhum morre de fome. Olhe os lírios do campo, que eles não plantam, não fiam, e eles se vestem muito melhor do que até Salomão na sua maior glória. Ele disse, basta cada dia o seu mal. O dia hoje foi mau, louve a Deus por esse dia, coloque esse dia diante do Senhor, mas não se preocupe com amanhã. Com o nascer do sol, pode ser que a situação esteja toda diferente. Quantas preocupações você já teve com o amanhã, e o amanhã ele veio e nada daquilo que você pensava acontecer, aconteceu de mal. E pelo contrário, Deus dirigiu as coisas e tudo aconteceu de bom. Então, o futuro é um mistério para todos os homens. Se alguém disser que sabe o que vai acontecer amanhã, diga para ele, isto é mentira. Porque Deus não revela o futuro que pertence a Ele. E o que mais se vê nas igrejas são gente querendo saber do amanhã, adivinhando o amanhã. E a Bíblia diz que os adivinhos não entram no reino dos céus. E aqui o texto é claro ao mostrar que somente Deus é que conhece o futuro. Mas o texto ainda diz mais. Ele nos afirma que nesta vida tudo acontece igualmente a todos. O texto diz, tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto o que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Meus irmãos, neste mundo, todos nós estamos sujeitos ao bem e ao mal, à saúde e à doença, à paz e à guerra. Todos igualmente, não há privilegiados. Cristo morreu por nós, e ele disse, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, eu virei. Para quê? Para que onde eu estou estejais vós também. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui, mas não vamos permanecer aqui. Esta terra, ela foi amaldiçoada por Deus lá no passado. Deus amaldiçoou essa terra e na época ainda de Adão disse, maldita é a terra por tua causa. O pecado de Adão trouxe males para nós e nós pioramos esses males. Os males que nós enfrentamos, as enfermidades, as doenças, são fruto do pecado, da maldição de Deus, não é maldição do diabo. Porque tem gente quebrando maldição aí, que é de Deus. O diabo não pode amaldiçoar alguém que pertence a Deus, citei isso hoje pela manhã. Quando Balaão foi convidado para amaldiçoar o povo de Deus, ele disse, eu não posso amaldiçoar aqueles que foram abençoados por Deus. Ainda diz mais, contra o povo de Deus não vale encantamento. Então, nós não precisamos ter medo daquilo que as pessoas dizem fazer contra nós, porque somos guardados por Deus. Nós não precisamos ter medo de que sobre nós aconteçam males maior do que pode acontecer com eles. E Paulo ainda vai dizer, se o crente que teme a Deus sofre, pior ainda será para aqueles que não temem a Deus. Nesta vida, tudo acontece igualmente a todos. Você vai ver crente morrendo com câncer, crente sendo curado. Mas você vai ver incrédulos também, com a quantidade ainda muito maior, morrendo de enfermidades terríveis. Você vai ver crentes sofrendo acidentes, incrédulos também. Estamos nesse mundo, debaixo dessas coisas todas de males que acontecem aqui, e infelizmente nesse mundo nós podemos e vamos passar por aflição, pois essa foi a informação deixada por Jesus, o aviso.
vocês vão passar por aflição. E ele diz, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então Jesus não prometeu vida mansa, vida tranquila, mas ele prometeu estar conosco, nos acompanhando, nos protegendo e guardando em meio às tribulações. Paulo ensina isso no capítulo 5 de Romanos, quando ele diz, justificados mediante a fé nós temos paz com Deus, e depois ele diz, e glorifico a Deus até nas tribulações. E ele vai mostrar que nas tribulações nós percebemos o cuidado divino maior na nossa vida. Mas o texto diz mais. Ele nos mostra que devemos tomar o cuidado de não confiar nos homens. Todos os homens são maus. O texto diz, o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Jeremias nos ensina isso, se não me engano, Jeremias 17. Maldito é o homem que confia no homem. Depois vai dizer, bendito é o homem que confia em Deus. Aí está falando de você confiar. Não é confiar um segredo no homem. Não é que alguém pode ser alvo da sua confiança, de um cuidado, não. É você deixar de confiar em Deus e confiar que um homem fará por você aquilo que Deus disse que faria. Porque o homem não merece a confiança. O coração do homem é falho. A motivação interna do homem é egoísta. Os homens farão todo o que for necessário para o seu próprio bem. E quando você não servir aos interesses daquele ou daquela, ele vai se voltar contra você, ou ele vai desprezar você. Então, saiba o que a Bíblia diz, o coração dos homens está cheio de maldade, há desvario enquanto vivem. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas o crente está numa situação diferente porque o Espírito de Deus habitando no coração vai ensinar a ser bom. Vai colocar nele o desejo de fazer as coisas boas. E como ele foi alvo do grande amor de Deus, ele vai então refletir esse amor no trato com outras pessoas. Mas um homem que é mau de coração, totalmente anda de maneira totalmente distante de Deus, sem o Espírito Santo, não pode esperar que ele demonstre muita bondade. Ele pode até ser uma boa pessoa. Ele pode ser até uma pessoa confiável até certo ponto. Mas até o ponto onde ele não levar prejuízo, onde ele se sentir protegido, onde ele se sentir beneficiado, pois a partir desse momento, ele vai esquecer-se do bem que ele prometeu ter. Todos temos um coração mau e somente a misericórdia divina é que pode nos fazer melhores. E é no convívio com Deus, aprendendo da palavra, tendo uma vida de oração, é que Deus vai quebrantando o nosso coração. Pois distante de Deus, o que pode haver é somente manifestação de maldade. Mas, meus irmãos, o quinto elemento que o texto nos apresenta é que a morte, ela põe fim à ligação do morto com os vivos. A gente vê muita coisa errada sendo dita até na igreja a respeito de mortos. O texto diz, os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eu vi há pouco tempo atrás o velório de uma crente, e o pastor disse para orar por aquela irmã. Orar por um morto? Qual o efeito dessa oração para o morto? Você deve orar para um morto? Não. A Igreja Católica criou a missa de sétimo dia. Há poucos dias atrás, a morte de uma amiga da gente, passados 7 dias, estava lá o culto de gratidão a Deus pela vida da irmã. Isso não é missa de sétimo dia? Por que essas coisas? Erros a respeito dos mortos. O texto está dizendo que para sempre eles não têm nenhuma participação debaixo do sol. Quem morreu não vem dar recado para vivo. E a gente vê pessoas que perdem entes queridos. Isso é muito comum. A pessoa muito envolvida emocionalmente, perdeu a pessoa que amava, ela sonha. Ela tem a impressão de que a pessoa está ali do seu lado,
poucos dias eu completei 27 anos de casado, acostumado a dormir todo dia com a esposa ali. De repente, eu morro e ela começa a me procurar ali do lado. E aí, então, a mente cria aquela imagem e ela vai achar, o meu marido esteve comigo dessa noite. Não, não esteve, não. Marido, mulher, não volta para casa. Mas tal pessoa veio me dizer que guardou isso, aquilo. Eu fui ver a verdade. Pode ter tido uma outra qualquer, mas a pessoa não volta. Em Hebreus 9, 27 diz, está ordenado ao homem morrer apenas uma vez. Depois da morte, só o juízo eterno. Meus irmãos, temos que colocar isso claro na nossa mente para não sermos enganados pelas nossas emoções. É claro que uma mãe que perdeu o filho, o maior desejo dela é ver novamente o filho. Há um tempo atrás eu sonhei com minha mãe, que morreu há muitos anos atrás, e foi tão gostoso, mas foi apenas um sonho. Ela não veio me visitar, e ela não virá me visitar. Então procure conhecer da palavra de Deus a respeito dos mortos, para você não cair naquela armadilha de dizer, seu marido morreu, mas ele vai continuar cuidando de vocês lá do céu. Não vai. Quem cuida de você é Deus. Quem morreu não cuida de ninguém. Quem morreu não vigia ninguém. Essa é uma teologia mentirosa e falsa, porque a Bíblia diz claramente que depois de morto não tem participação alguma, nenhuma, de maneira nenhuma debaixo do sol. Pode ser que Satanás, usando os seus demônios, possam enganar pessoas, com a voz da pessoa, com a imagem da pessoa, para poder enganar as pessoas, para poder afastarem-se da verdade. A morte corta a ligação dos mortos com o vivo definitivamente. O espírito não volta. Mas ele gostava desse ambiente. O espírito dele está passeando por aqui. Pode ser um demônio, mas o espírito dessa pessoa não volta. Não há mais contato ou interferência dos mortos com o que acontece nesta vida. Morreu, acabou para esta vida. Debaixo do sol não tem participação dos mortos. Ficou claro? Então é isso que a Bíblia ensina. Em sexto lugar, os vivos são privilegiados. Ele termina essa argumentação mostrando que nessa vida o importante é estar vivo. Para aquele que está entre os vivos há esperança. Estar vivo é um privilégio. Salmo 115 diz, os mortos não louvam o Senhor, mas nós estamos vivos. Se você está vivo, você pode abraçar o seu pai e a sua mãe. Se você está vivo, você pode dar um beijão no seu marido, um beijão na sua esposa. Você pode pegar o seu filho no colo. Você pode comer uma comida gostosa. Privilégio de quem está vivo. Porque quem está morto não vai poder fazer nada disso. Veja, irmãos, estar vivo é um privilégio. Então viva com prazer e com alegria o tempo que te resta debaixo do sol. Porque essa expressão debaixo do sol é esta vida que nós estamos vivendo. Não é lá no céu, é aqui, nessa vida horizontal. Viva com prazer e com alegria. Desfrute das coisas boas que Deus te dá. Não desperdice tempo. E aí ele vai falar mais a respeito da questão desse privilégio. Como você está vivo, então, usufrua dos teus bens com alegria. Como ele diz, vai, pois, come com alegria o teu pão. Eu conheci um homem que era muito rico, dono de muitos postos de gasolina, e ele sempre viajava de avião de uma cidade para outra para fazer o recolhimento do dinheiro. E ele viajava com banana bem madurinha, que era mais barata, para não gastar dinheiro. Um dia o avião dele teve uma pane, e o piloto que contou essa história, que disse que quando o avião estava caindo, ele gritou, em vez de gritar, socorro, Deus, tem misericórdia. Ele diz assim, eu estou morrendo, aquela minha mulher vai ficar com tudo que eu tenho. Meu Deus, que coisa triste. O homem, não há problema comer banana, não. Eu gosto muito de banana bem madura, então melhor ainda. Mas deixar de comer o que você quer comer, porque você quer guardar e guardar, para quê? Coma o fruto do teu trabalho. Não vai jogar dinheiro fora. A Bíblia diz que você não deve gastar com aquilo que não é pão, não deve desperdiçar. Se você está desperdiçando, ajude alguém que precise. Mas usufrua do fruto do teu trabalho.
Não deixe que os outros façam isso por você, porque se você encher a poupança de dinheiro e você morrer, quem vai usar são os outros. Se você comprou aí 10 casas, vai ser tudo para os outros. Então, usufrua do fruto do seu trabalho. Morto não leva nada do que produziu em sua vida. Já viu morto levar alguma coisa? Lá no passado eles faziam isso, porque os faraós, quando morriam, eram enterrados vivos com ele um monte de escravos, claro que amarrados para não fazer besteira. E era preso lá dentro, então morria lá dentro. E era colocado dentro dos túmulos dos faraós, que tem sido encontrado aí, muitos deles e com muita riqueza. Por quê? Para quando voltar rico. Só que continuou o dinheiro lá para quem? Para quem achou a tumba, porque nenhum deles voltou. E os escravos também morreram e nunca voltaram para poder servir aos seus... Por quê? Porque os mortos não voltam mais a esta vida. A doutrina da reencarnação é uma mentira. E esses que guardaram dinheiro, que não usaram, eles fizeram uma coisa muito ruim para eles, porque não deixaram, não tiveram o prazer que o fruto do trabalho então deu para eles. Tenha o prazer de viver bem com aquilo que você produziu. Você tem dinheiro para comprar um carro? Compre o seu carro. Quer comprar uma roupa que você quer comprar? Compre a sua roupa bonita. Mas o que vão achar de mim? Vão achar que você é uma pessoa que está obedecendo o princípio bíblico de usar o fruto do seu trabalho. Não é para mostrar, não faça nada para mostrar para os outros que você é melhor do que ninguém, primeiro porque não é. Não faça para apresentar para os outros que você é superior, não. Mas usufrua com alegria dos frutos do seu trabalho. Você está vivo, então mantenha o teu nome limpo. Olha o que o texto diz. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Mantenha o teu nome limpo. O nome limpo é um bem precioso. Cuida dele. Não o suje. Você leva uma vida inteira para fazer o seu nome. E você leva 1 segundo para destruí-lo. Nunca se associe a nenhum perverso. Nunca tenha amigos que vai destruir o teu nome. Nunca faça negócios desonestos ou acumule bens desonestamente. Não faça nada que vá trazer juízo para você, que vá fazer você ser condenado, que fazer você ter medo de polícia. Mantenha-se limpo, mesmo porque você é representante de Cristo. Quando alguém pergunta, você é cristão? Sou cristão. Quem é cristão é representante de Cristo. E você deve cuidar do teu nome, porque você representa o seu nome, o nome de Cristo. Então, se você sujar o teu nome, você está sujando o nome daquele que te adotou. Você está sujando o nome daquele que te salvou. Aquele que vem purificando você a cada dia, e você, sujando o teu nome, você vai trazer prejuízos para a família cristã. Então, mantenha o teu nome limpo. Nunca compre aquilo que você não pode pagar. Nunca gaste mais do que você pode. Tome cuidado e guarde sempre um valor para ser usado em situações adversas. Você não sabe quanto vai precisar no próximo mês. Guarde um pouco. E se você tiver necessidade, use o teu dinheiro. Mas mantenha o teu nome limpo. Mas se você está vivo, também o texto nos ensina, tenha prazer no relacionamento conjugal. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho que te afadigaste debaixo do sol. Eu falei isso hoje pela manhã. Eu preparo muitas coisas, acabei antecipando aqui algo do culto desta noite. Tenha prazer no relacionamento com o teu cônjuge. Tenha prazer em conversar com ele. Tenha prazer no relacionamento sexual. Essa é a alegria do pobre. Você vai desperdiçar. Beije o seu marido como você beijava o teu namorado lá no passado. Beije a tua esposa como nos primeiros dias. Divirta-se com a tua esposa, porque tem gente que se diverte no jogo, se diverte com os amigos da rua, se diverte em qualquer lugar, se diverte nos clubes, mas não se diverte com a esposa. Esposas que conversam horas e horas com as amigas, mas não gastam tempo para se divertir e conversar coisas do dia a dia com o marido.
contar uma piada para o marido, ouvir uma piada e rir com o marido. E ter prazer na vida com o esposo. A vida sexual no casamento é bênção do Senhor. Falei também isso pela manhã, do livro de Cantares, que fala da vida íntima do casal, de maneira livre, porque é bênção de Deus um casal estar com a pele boa, tranquila, porque está num relacionamento sexual perfeito. Isso é muito bom, isso faz que o casamento seja mais feliz. E olha o que o texto diz aqui: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Meus irmãos, não perca tempo brigando, reclamando, de tititi, resolva os problemas e valorize as coisas boas, que é muito bom, muito melhor você fazer então, dar de volta o abraço, do que ficar afastado, reconciliar-se, do que estar distante. Não fique preocupado com os defeitos um do outro, ame mais. Mas o texto ainda diz mais: você está vivo, seja sempre produtivo. Meu pai, quando ele jubilou, a primeira coisa que ele fez, diz: ó, Silas, está aí a minha prateleira, pega esses livros, eu não vou mais fazer nada. Tem uma coleção de Bíblias, pode levar, dá para os outros. Passou pouco tempo e disse: Silas, você tem aquela Bíblia de Genebra? É porque me chamaram para pregar e eu preciso me preparar. Sabe o que ele descobriu? Que a gente não pode pendurar a chuteira. A gente não pode parar de produzir. O texto diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque o além, e quer dizer que no túmulo, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Se você tem um trabalho, glorifique a Deus. É claro, se você tem 18 anos, você vai ter muito mais força para fazer algum tipo de trabalho do que se você tiver 80. É aquela coisa, se eu não tenho força para evangelizar na rua, eu posso colocar o meu joelho e orar por aqueles que estão indo. Se eu não posso fazer trabalho braçal, mas eu posso me sentar na cadeira e fazer. É comum ver aquelas senhoras do interior sentar na porta de casa, fazendo o seu crochê. As pernas não andam mais, mas os braços ainda estão funcionando. Seja uma pessoa produtiva. É certo, é confirmado pela ciência, Paulo está falando muito de ciência, né? Que uma pessoa que continua lendo, ela vai viver muito mais tempo e o risco dela sofrer as deficiências mentais, os problemas que vêm como Alzheimer e coisas dessa natureza, são muito menores das pessoas ativas. Estive na casa da irmã Edith essa semana e estive conversando lá com o Carlinhos, ele dizendo que gosta todos os dias de ler, está lendo um livro que a Fátima emprestou para ele, e ele fazendo as suas palavras cruzadas. Isto confirma o que está dizendo aqui: nunca deixe de ser produtivo, é saudável. Não reclame pelo que você deixou de fazer, faça agora. Poucos dias vi a respeito de uma mulher com 60 anos que entrou na faculdade. E as pessoas diziam para ela: mas que perda de tempo, com 60 anos você vai gastar aí 6 anos aí para se formar, e aí quando acabar você está... Ela vai dizer: quando acabar você, uma doutora como todos os outros. Talvez o tempo que eu vá trabalhar seja menor do que os outros, porém eu vou estar trabalhando como todos os demais. Isso é o que a Bíblia ensina. Você nunca deve parar, mas sempre deve trabalhar na medida, como diz o texto, conforme as tuas forças. Porque enquanto você está vivo, é um privilégio trabalhar. No dia que você juntar os pezinhos, você não vai poder fazer mais nada, porque lá não tem obra, no cemitério não tem projeto, não tem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando morrer, você não vai poder fazer mais nada. Então faça agora. Uma vida não é desperdiçada quando vivida na presença de Deus. Você não pode desperdiçar a sua vida olhando somente para aquilo que você vai fazer dentro da igreja, porque aquilo que você faz fora da igreja também é importante. Aquilo que você vive no mercado, aquilo que você vive no trabalho, na diversão é importante, porque as alegrias da vida são presentes de Deus. As delícias da vida são presentes de Deus. Não caia na armadilha de Satanás de querer os prazeres proibidos e pecaminosos. Não caia, porque isso é armadilha. Mas ouça o que a palavra diz.
Porque Deus é o maior interessado que você tenha prazer, que você tenha alegria, que você seja uma pessoa vitoriosa. Então cresça, viva, seja fiel, seja feliz com o Senhor, porque Ele quer que você viva da melhor maneira possível. Amém?